Essa lição, embora seja a lição 2, é uma lição que ela pode ser estudada separadamente, né? Então, quem não estudou a lição 1 ou quem não vai estudar as próximas, não tem problema. E o que eu achei também bem interessante é que ela é muito propícia para o dia de hoje, pelo seu tema, pelo que ela abrange aqui, que ela fala sobre obedecer e vencer. Ela está falando sobre a caminhada do povo de Israel que acabou de entrar na terra prometida, conforme a confiança de Deus, né, conforme as promessas de Deus. E você percebe que é como comparando, né, com a nossa vida, entrando um novo ano, os novos desafios, e como nós devemos viver. A forma que nós vivemos é a forma que vai, assim, nos trazer essa alegria, né, das conquistas, essa alegria de estarmos, assim, dia a dia, com cuidado, né, na presença de Deus. Nós não vamos ler alguma passagem agora, nesse momento. Se os irmãos quiserem chegar mais perto, pode chegar, ficar todo mundo pertinho, né? Se quiser ficar aí também, não tem problema. Josué, capítulo 6, Josué, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são vários capítulos de Josué que falam a respeito dessa caminhada. A lição 1, ela trata a respeito da entrada na terra. E como foi a lição 1, a lição 2 também começa falando da mesma forma. Que Deus vai à frente. Que as batalhas com o Senhor são diferentes das batalhas do mundo. O mundo tem uma estratégia, tem uma forma militar, digamos assim, tem um poderio bélico, mas o povo de Deus tem o Senhor, e muitas vezes as vitórias do Senhor, muitas vezes não, na maioria das vezes, elas não são baseadas na força, ou em algo que, eu sabia que eu ia conquistar, né? Mas algo que o Senhor Deus, Ele, de forma maravilhosa, de forma miraculosa, e até estranha, né? Deus abre as portas, como foi a entrada na terra prometida, a arca ia à frente, aquelas pessoas tiveram que se distanciar e aquela oportunidade de entrar, né? Colocando o pé na água aquela água se abrindo para eles passarem. E agora nós vamos ver que adiante, né, eles vão seguindo esses objetivos, vão seguindo conforme a vontade do Senhor. Mas várias coisas vão acontecendo, enquanto nós somos povo de Deus, nós somos também pecadores, e vamos ver então aqui a lição. Na introdução, fala sobre traçar objetivos na vida, que são desafiadores, e nós almejamos esses objetivos confiados no Senhor. Entre tantos objetivos, nada deveria ser mais almejado e admirado do que a obediência. Eu disse que a lição tem muito a ver com os nossos temas, né? Porque eu falei a respeito disso, tanto na quarta-feira quanto ontem à noite. Qual que é o nosso objetivo, o nosso plano para 2023? Qual é a nossa grande esperança para este ano? Então, o objetivo maior da nossa vida é obedecer a Deus, deve ser obedecer a Deus. Se isso não estiver em primeiro lugar, a nossa vida vai ruir. Porque o que adianta eu ganhar, como diz aqui a lição, no mundo inteiro, ou eu conquistar tantas coisas, mas eu não estar bem com Deus? Você pode ter uma casa luxuosa, você pode ter tudo certinho, mas se a alma está triste, se o coração não está bem com Deus, de que vale, né? Você pode ter uma família, pode ter irmãos, você pode ter esposa, mas se você não está bem com Deus, aquilo que seria uma bênção acaba sendo algo sem gosto, né? Como diz bem o Salmo, né? Se o Senhor não edificar a casa, tudo em vão, a nossa vida será vazia. Então vejamos na caminhada de conquista da terra prometida, a relação entre obediência e vitória.
Ponto 1, a campanha central, aprendendo fidelidade e confiança. O Senhor vai adiante, é Deus quem dirige e garante o povo, não os guerreiros de Israel. Quem dirige, quem garante a vitória é Deus. A tomada de Jericó. Então são muitos capítulos, nós não vamos falar com detalhes, nem a revista traz detalhes aqui, mas a tomada de Jericó é um símbolo, né, que Deus vai à frente, a arca da aliança à frente, mas exigia disciplina, ordens foram dadas, rodear a cidade por 7 dias. No 7º dia, ao toque das trombetas, o povo gritou e as muralhas caíram. Israel invadiu e destruiu a cidade. Será que isso aqui é um manual? Vamos começar bem o ano novo, dando 7 voltas em volta do quarteirão da igreja, né, para abençoar a igreja? Eu acredito que se eu fizesse essa proposta, acho que eu iria sozinho, né, pelo que eu conheço dos irmãos, né, falar, vamos agora, irmãos. Não sei se alguém iria comigo, mas a proposta não é essa. A ideia é exatamente de que a estratégia é do Senhor, é como o Senhor faz a sua obra, e que a força veio do Senhor. Ou será que nós acreditamos que essas trombetas foram tão fortes que abalaram as estruturas do muro lá? Não, nós sabemos que uma trombeta não vai derrubar uma parede, mas eles fizeram na confiança do Senhor e conforme a vontade do Senhor. Às vezes as coisas que Deus coloca na nossa vida para nós fazermos não são as mais lógicas, no sentido de não são as que nós mais gostaríamos de fazer, mas o Senhor Deus coloca essas coisas e assim nós vamos percebendo que a partir dessas pequenas atitudes, Deus vai abençoando. Lembra um pouquinho aqui a revista da lição passada de Raabe. Então nós estamos vendo uma história sendo construída, o povo de Deus adentrando a essa terra, conquistando cidades, são várias cidades que eles vão conquistar. A história aqui em Josué mostra isso. Relembra que Raabe e sua família escaparam. Por que eles escaparam? Nós vimos que Raabe, ela foi temente a Deus e disse que confiava no Senhor e pediu para aqueles espias que eles assim proporcionasse a ela e a sua família a liberdade, proporcionasse a eles e assim proporcionasse a eles essa condição de ser família com eles, e assim aconteceu. Lembra que muito bem a lição que Raabe foi mãe de Boaz, que se casou com Ruth, a bisavó de Davi, e assim a partir desta aliança que o povo faz com Raabe nesse primeiro momento, faz com que essa história fosse tão grandiosa, né? A história da redenção, a história de Jesus está relacionada a uma genealogia que tem uma prostituta, a Raabe. Essa que mudou de vida, que assim aceitou os caminhos do Senhor. Capítulo 7, desobediência e tragédia. O versículo 1 do capítulo 7 começa falando a respeito de Acã, né? Prevaricaram os filhos de Israel as coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Caminho de tragédia, caminho de desobediência. E a gente vê, sempre relata isso, que Acã foi quem pecou, mas o texto diz: prevaricaram os filhos de Israel. Então há uma ligação aqui, né, entre Acã e o povo. O povo desobedeceu porque estava junto. O resultado foi a derrota de Israel diante de Ai. O Senhor repreendeu, revelando
que houve desobediência no meio de Israel. Mas esse fato serviu para algo muito importante, porque o pecado, quando acontece no meio do povo de Deus, quando acontece na nossa vida, ele não vem para nos destruir, ele vem para nos fazer reconhecer a necessidade de confessar, a necessidade de mudar, de tomar um novo caminho. As promessas de Deus, elas não terminam a partir do momento em que nós pecamos, mas ela acontece apesar disso, quando o Senhor nos dá, assim, condições de seguir, condições de confessar o nosso pecado. E aqui então há instruções sobre o que fazer. Josué 7, 16 a 19. Josué se levantou de madrugada e fez-se chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Percebes, né, que há toda uma sequência, né? Judá, a tribo de Judá. Foi família, foi um por um até chegar em Acã. Acã, ele confessa o que ele fez, né? Não ocultou. Diz no versículo 20: pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim. E é que nós vamos ver a necessidade de confessar, necessidade de consertar as coisas. O Ai, que foi aquele que derrotou o povo, esse será derrotado. Que nós percebemos que a promessa de Deus segue adiante. Se a nossa vida parasse a partir do pecado, né, nós não poderíamos nem estar aqui hoje, teríamos ter que desistir. Como eu disse, o pecado na nossa vida, ele não vem para nos parar, mas vem para nos alertar sobre as consequências sérias que nós podemos passar, e vem nos alertar sobre a necessidade de confissão, necessidade de seguir adiante. Tem um outro fato que é revelado aqui e escrito na lição, que é a respeito dos gibeonitas. Josué capítulo 9, a partir do verso 1 e 2 aqui. Nós vamos ver uma comparação entre Raabe e os gibeonitas. Tanto Raabe como os gibeonitas, de certa forma, temeram ao Senhor e quiseram fazer parte do povo de Deus. Isso é bom. Só que diferente de Raabe, que foi sincera e que falou, né, diretamente: quando vocês entrarem lá, arruma um espacinho lá para mim e para minha família. Ela declarou quem ela era, né? Eles sabiam quem ela era. Os gibeonitas arrumaram uma estratégia para serem reconhecidos. Qual que foi a estratégia? Mentiram, se fazendo passar por servos, fingiram vir de terras distantes, levaram consigo comida, roupas velhas, alegando que estariam ali pelo nome do Senhor, pelo que ouviram do que ele havia feito para Israel. Fazendo-se passar por servos, ou seja, um povo que já se dava por vencido, pediram aliança. Então a gente percebe aqui que o texto relata que Josué foi, entre aspas aqui, ou sem aspas, imprudente, porque ele fez negociações com esse povo, fez aliança com pessoas sem consultar o Senhor, com pessoas estranhas, sem consultar o Senhor. E a gente percebe que nós precisamos ter essa sabedoria de entender que nós devemos estender as mãos para as pessoas,
aceitá-las como povo de Deus, mas também devemos ter esse discernimento e perceber até que ponto essas pessoas são pessoas realmente que estão ali por esse compromisso ou se estão de uma forma errada. Aqui diz que Josué e seus líderes aceitaram a palavra dessas pessoas desconhecidas e estabeleceram alianças sem qualquer outro fundamento. Êxodo 34:12 diz: abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam por cilada. Repare que nesse caso dos gibeonitas, nada de mal vai acontecer, no sentido de que eles só usaram uma estratégia de mentir, mas eles não estavam ali para tentar perseguir o povo. Só que eles tinham que ser mais espertos, porque outros poderiam fazer isso, se passar por amigos para tomar, para invadir as terras, como muito para frente a gente vai ver histórias, né, de pessoas que se casavam com aqueles lá só para conquistar, só para influenciar de forma má. Josué descobre o que se passou, 9:16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Ou seja, eles eram pessoas que deveriam ter a terra tomada e não fazer aliança com eles. Só que aqui algo interessante acontece. Eles cumprem o trato. Haviam feito a promessa, eles cumprem esse trato. Ou seja, eles não vão expulsar esses gibeonitas. Josué impõe que cumpram o trato, né? Tornando-se rachadores de lenha e tiradores de água do poço. Como a lição diz bem sabiamente, esses gibeonitas demonstraram fé, porque eles poderiam ter reagido, né? Ah, não, mas o negócio de tirar água de poço, ser rachador de lenha, trabalho de servo, nós não queremos. Não, diz o texto que eles aceitaram, demonstrando fé nos relatos das ações de Deus, a ponto de se colocarem nas mãos de Josué. E eles aceitaram isso. Então aí a gente vai percebendo, irmãos, Deus à frente das batalhas. Em algumas situações, o povo não agiu corretamente, não obedeceu, mas Deus o perdoou. Em outras situações, o povo agiu precipitadamente, fazendo aliança com quem não devia, mas Deus, assim mesmo, tem abençoado. Quando eu fico falando assim mesmo, não que nós devemos então abusar dessa vontade de Deus, abusar da misericórdia de Deus. Quem pensa assim já está errado. Ah, Deus é bom mesmo, então vamos seguindo. A ideia é motivar-nos a fazer o bem. E não desanimarmos porque ou tomamos atitude errada em algum momento, ou pecamos, ou fizemos alguma aliança que não devíamos. A motivação aqui Deus vai cumprir as suas promessas em nossas vidas, apesar de algumas situações. Na quarta-feira, não lembro se foi a quarta-feira passada, não, foi retrasada, né? Quarta-feira passada nós estamos no Salmo 84. Nós falamos sobre Sansão. Sansão é um ótimo exemplo disso, de uma pessoa que seguiu caminhos assim tão... Parece que Deus fala, vai por aqui. De repente ele resolve entrar lá num lugar onde tinha vinhas, mas ele era um nazireu, não podia nem chegar perto de vinho, de uva. E ali ele mata o animal, e depois ele come o mel que estava no animal, ou seja, ele começa a fazer várias coisas erradas. Mas Deus foi conduzindo aquelas situações erradas para que se cumprisse a vontade dele. Quem que sofre? Deus. Sansão que sofreu, o homem sofre. Mas o plano, a obra de Deus nunca sofre, ela vai ser executada.
E aí a gente percebe que assim ele que queria casar com um dos filisteus, agora ele começa a fazer guerra contra esses filisteus. E aquele que depois vai seguindo um caminho pior, né? Com a história da prostituta, e depois de Dalila, que nós não sabemos se era uma prostituta, tudo isso foi encaminhando para um primeiro momento, uma grande batalha, uma grande vitória do povo que estava ali acomodado, escravo. Infelizmente, a gente às vezes olha para a nossa vida e ela é assim, né? Um ano todo atrapalhado, situações, decisões erradas, e a gente chega no final e fala, mas e ainda conseguimos chegar no final? Erramos, pecamos. Então, como eu disse, não é para a gente se acostumar com isso, mas é porque a gente tem essa fé aumentada, e essa gratidão aumentada, e esse desejo, né, de confessar os nossos pecados, de seguir adiante, porque Deus é bom e as suas promessas vão se cumprir. No caso aqui, então, uma muralha cai, um Acã peca, o povo sofre, mas eles confessam os seus pecados e seguem. Há uma aliança com os gibeonitas, mas Deus faz com que aquilo se torne algo positivo e tudo vai se cumprindo. A história vai se cumprindo. Na sequência aqui, o ponto 2, as campanhas do sul. Nós vamos um pouquinho mais rápido aqui. As campanhas do sul. Ao Senhor pertence a batalha. Um pouco do que eu acabei de dizer está aqui nesse início. Por mais enganosa que tenha sido a ação dos gibeonitas, funcionou. Ou seja, eles queriam fazer parte do povo e eles conseguiram. Atacado por vários reis, Gibeão foi salvo por Josué, que cumpriu a sua parte na aliança. Então, aquele que iria ser conquistado, né, agora está sendo protegido. Apesar da imprudência de Josué, o Senhor proveu que esta aliança fosse meio para que diversos reis serem derrotados. Interessante. Esses gibeonitas que foram atacados por diversos reis, e assim Josué entra na história com o povo de Deus e vence esses diversos reis. Então, está sendo cumprida. As batalhas estão sendo vencidas. Uma a uma, a terra está sendo ali conquistada. Na desobediência, uma aliança indevida. No honrar a palavra de Deus, a vitória sobre os inimigos. Todos os 5 reis que se levantaram contra Israel foram mortos. Aqui no final desse ponto cita de novo Raabe e gibeonitas, mostrando a diferença deles. Nós já falamos sobre isso. Enquanto Raabe, ela foi alguém que se submeteu ao Senhor de coração desde o início, não escondendo quem era. Os gibeonitas, de forma rebelde, assim, mentiram, né, para se tornar ali povo. A campanha do norte, ponto 3, as bênçãos decorrentes da obediência. A multidão de guerreiros do norte é descrita como a areia do mar, 11:4. Nós não estamos falando aqui de batalhas fáceis. Quando você está na terra do inimigo, você não está num local de facilidades. Você imagina esse povo tendo que alcançar essas vitórias. É só mesmo confiando em Deus, porque eles não eram um povo tão preparado para isso. E aquele que estava ali, ele tinha as suas fortalezas, ele tinha os seus exércitos. Mas Deus que está na frente. Nós vivemos na terra do inimigo, não é? Nós vivemos num mundo cheio de pecados, cheio de oposição. Ninguém que está preparado para vencer esse mundo, mesmo porque nós somos pecadores, somos atraídos a ser como o mundo. Mas o Senhor nos dá a vitória dia a dia. Uma a uma, as cidades da terra prometida vinham guerrear contra Israel e eram derrotadas. 11:19.
Não houve cidade que ficasse em paz com os filhos de Israel, senão os heveus, os moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. As tomaram todas. É como se aquelas cidades, nós vimos que alguns poderiam se render, alguns poderiam perceber que eles estavam enfrentando o poder de Deus, mas o inimigo, ele não tem essa visão, ele não consegue enxergar. Pelo contrário, ele quer combater o povo de Deus. Às vezes a gente pensa, por que o mundo não entende, não compreende o propósito de Deus, da igreja, da verdade? O que é a verdade? A verdade parece ser algo tão claro, mas o povo, o mundo, ele é oposição, ele é anticristo, ele não está a favor da verdade. Então nós vivemos num mundo em que se levantam pessoas contra a verdade. Faz parte desse propósito de Deus. Nós não entendemos muito bem, mas aqui diz, ele endurecia o coração dos povos para que combatesse. Esses vinham contra o povo de Deus. À medida que a iniquidade atingiu seu ápice e chegou o tempo em que o Senhor derramaria a maldição de Cã sobre sua descendência. Mas não era apenas a culpa do pai recaindo sobre os filhos, era a iniquidade do pai também vista também nos filhos. Então ele fala que o Senhor assim entregou também as cidades do norte, tornando a campanha vitoriosa e acumulando testemunho da fidelidade, poder, soberania e amor por seu povo. Ponto 4. Conquista, panorama da conquista, o Senhor fez obedecer. O autor bíblico faz um apanhado da campanha de conquista até o momento, 11, 21, 12, 24. 11, 21 até 12, 24. Outras vitórias de Josué. E a lição relata muito bem a importância de nós termos um relato das vitórias. Será que nós temos anotado as vitórias de 2022, o ano passado já, o ano velho? Ou nós temos anotado as derrotas do ano passado? Ou não temos mais nada anotado, Eu preferi esquecer. É importante anotar as vitórias, lembrar as vitórias, contar as bênçãos, anotar as bênçãos. E quando nesse relato nós encontramos aqui o texto, nós não vamos ler todo, mas encontramos o texto falando sobre vitórias que Josué e o povo tiveram, é um momento de fortalecimento, é um momento de despertar o povo para seguir no caminho da obediência, no caminho da verdade. De um povo escravo, Deus fez um povo conquistador. Interessante isso, é esse povo que foi escravo. Claro que eles ficaram no deserto, mas são seus filhos, mas é o mesmo povo. Este povo se tornou um povo conquistador. Cumpriu as suas promessas, Deus cumpriu as suas promessas, mostrou que a sua palavra é confiável e que sua presença é tudo de que Israel precisava. As vitórias ocorrem na presença de Deus, isso aí é fato. Como viver, como ter um ano vitorioso sem a presença do Senhor? A vitória ocorre na presença do Senhor. Os inimigos são fortes, mas nada, nenhuma força é maior do que o Senhor. Os memoriais levantados na história bíblica, então, são importantes, que nós precisamos, o homem precisa de referências que o lembrem de submeter-se ao Senhor que é fiel. Referências. Às vezes nós estamos pobres de referências. Essas referências que nos fazem seguir adiante, os testemunhos dos nossos irmãos e os nossos próprios testemunhos.
Relatar as conquistas, portanto, refresca a memória do povo e motiva a confiar. Motiva a confiar. Conclusão. O apanhado das conquistas reflete a grandeza de Deus. Toda essa lição, como as demais lições, que nós vamos estudar, elas refletem a grandeza e o poder de Deus. Deus não só foi fiel em prometer, mas Ele foi fiel em cumprir. Prometer é fácil, muita gente promete muita coisa. Mas Deus é fiel em cumprir. E essa fidelidade de Deus mostra o quê? Poder. O que uma pessoa que te promete alguma coisa, quando ela não cumpre, o que ela fala para você? Ah, mas não foi possível, não deu, eu não consegui. Já pensou Deus chegando, mas não, eu tentei, mas não deu na sua vida não, você é meio complicadinho. Não, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Ele tem poder para isso. Eu creio que todos nós temos essa sensação, que é impossível, como que Deus vai tomar conta da minha vida, como que Deus vai agir por intermédio da minha vida, mas e a vontade dEle, Ele vai cumprir. E a gente fica impressionado com as coisas que Deus faz na nossa vida e por nossa vida, na vida dos outros. E a gente chega a essa conclusão, só Deus mesmo. Porque nós podemos até aparentemente, parecer, quantas vezes a gente elogia uma pessoa, fala, você é muito bom, parabéns, a pessoa, ela fala, mal sabe quem você está elogiando. Nós sabemos que somos frágeis, todos nós somos frágeis, mas Deus age com fidelidade e pela força. Medo está relacionado à incredulidade. Medo está relacionado ao afastamento de Deus. Nós devemos vencer esse medo pela fé. Não cair nessas armadilhas do inimigo e ser vencido pelo medo. Mas juntos de Deus, da fidelidade de Deus, que cumpre as suas promessas, devemos viver. Fraqueza, como a de Acã, elas acontecem. Mas nós pedimos que Deus nos ajude, como diz aqui, a entender que a incredulidade é injustificável e inaceitável. Em sua misericórdia, o Senhor estava fortalecendo a confiança de Israel para que experimentasse as bênçãos da obediência. Falamos de Sansão, é um exemplo disso, que Deus estava fortalecendo. Aquele homem é um herói da fé, é um juiz, um chamado por Deus, com todos aqueles defeitos. Aqueles defeitos, aqueles pecados estavam fortalecendo a sua confiança para que ele pudesse servir a Deus. Assim acontece muitas vezes na nossa vida. A misericórdia de Deus fortalece. A misericórdia para um bandido, para um assassino, o deixa mais bandido, mais assassino. A gente sempre fala isso. O fulano rouba, fulano pega um celular, fulano não está nem aí porque ele sabe que vai lá na cadeia e vai responder umas perguntinhas e vai sair. A misericórdia para esses bandidos endurece o coração deles. Mas cristão, misericórdia de Deus sobre nossa vida, ela nos leva ao arrependimento, à tristeza, Senhor, perdoe o que eu sou, o que eu fiz, e nos leva a continuar, a ser melhor. Tem bandido que se converte também, Às vezes ele cumpre a sua pena, vamos banalizar, e todo bandido tem que ser preso eternamente, Ele confessa, ele perdoa. Às vezes ele precisa passar por essa cadeia para também encontrar misericórdia e perdão de Deus. Isso nos leva mais à presença do Senhor.
Aplicação. Quando entendemos como o pecado nos leva a duvidar do caráter e da palavra de Deus, percebemos que as provisões estão lá para reagirmos com a santidade. Relembre situações em que, no fundo, tratava-se de obedecer a Deus ou ceder ao temor de homens, a preservação do conforto, etc. Como se saiu? Obedecer a Deus ou ceder ao temor dos homens. O que chamaria de sucesso nessas situações? Eu creio que essa lição vem muito bem calhar para nós hoje, irmãos. Temos um ano pela frente. A frase que está aqui em cima na lição é: obedecer é vencer. Tem outra receita. Qual é a receita de sucesso para 2023? Obedecer é vencer. Ah, mas nós vamos obedecer o tempo todo? Espero que a maior parte do tempo. Deus assim, com força, venha cumprir a sua vontade na nossa vida na maior parte do tempo. Mas mesmo nos momentos em que nós fraquejamos, nós não devemos desistir, devemos seguir em frente. Qual é o objetivo que nós traçamos para a nossa vida? A nossa vida vai se formar a partir dos objetivos que nós traçamos. E qual é o objetivo de 2023? Obedecer. Para vencer. Ah, o objetivo é vencer. Ótimo. E para vencer? Eu preciso obedecer. E nós nos alegramos porque nós confiamos nisso, confiamos que Deus pode assim fazer na nossa vida. E eu vou repetir algo que eu falei ontem, vou falar hoje e falar à noite. Às vezes a gente já cansou dessa história de ano novo, vida nova, e fala, não, é tudo igual. Esse ano eu tomei uma postura diferente. Não. Por que não? Vamos fazer esse compromisso? Ano novo, vida nova. Deus nos dá essa oportunidade. Muitas coisas mudam, muitas situações e oportunidades nós temos, sim, no ano novo. Pode não ser nada mágico, mas é um dia novo. E qualquer dia novo pode ser um dia de recomeços. E que Deus assim nos abençoe, para que a gente possa, os humildes começos, né? Os humildes começos, como nós falamos no início. Pequenas atitudes, dias a começar de agora, e vamos nos reunir no final do ano, se Deus quiser, aqueles que estiverem aqui, ou no começo do ano que vem, e poder agradecer a Deus porque Ele cumpriu suas promessas na nossa vida, e que nós também podemos andar de acordo com aquilo que nós planejamos, colhendo os frutos de mais um ano vivendo na presença do Senhor. Nós vamos concluir um pouquinho mais cedo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Quer falar? Tem o microfone, empresta para o Venâncio. Pastor, eu só quero contribuir na direção do Espírito Santo, como todos nós estamos aqui, a importância de ter um servo de Deus como líder de uma nação. Deus vinha cuidando da nação dele até Jacó, que formou uma pequena nação de 70 pessoas. Nós já estudamos isso aqui na escola dominical. E Deus manda essas 70 pessoas viver no Egito, mas antes, Ele manda José na frente, preparar José para guiar esses 70 que era dele, junto com outros que não eram dele. E passa a viver no Egito duas nações, a nação do Egito e a nação de Israel. Eu quero chamar a atenção para o nosso Brasil.
vive hoje no Brasil duas nações. E nós estamos na iminência de ter no governo um homem dirigido pelo demônio. Eu não tenho medo de dizer isso. E esse homem está nessa nação, mas dentro dessa nação temos nós, os cristãos, que estamos correndo o risco de enfrentar uma guerra com essa outra nação. E aí é o perigo e a lição de hoje que Deus lhe usou grandemente para dizer sobre o obedecer. Se nós obedecermos o Senhor, nós teremos vitória dentro dessa nação. Porque o próprio Jesus, quando orou por mim, pelo Senhor e por essa igreja, ele diz: Pai, guarda, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então nós não somos daqui. Se nós obedecermos, nós vamos ter uma grande vitória dentro dessa nação pecaminosa que nós estamos vivendo nela. Se nós se aliarmos a este povo, essa nação cristã terá uma grande derrota. O hino Deus vos guarde, que número que é? Vocês sabem? 378. Desculpe, 368. O Alex vai colocar a letra para nós. Vamos ficar em pé e vamos clamar a Deus. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor. Que bom poder descansar, né, no Senhor, confiar no Senhor, tanto para a nossa vida da nossa cidade, do nosso país. Deus é soberano. Nos guarde pelo seu poder, permaneça ao nosso lado, vos dispense seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder, seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento, Deus, de escola dominical, pela Tua presença, e que nós possamos fazer dessa oração a nossa vida diária, Deus. Que nós possamos estar na Tua presença e estar assim guardados pelo Senhor. Aumenta a nossa confiança, a nossa fé, o nosso amor ao Senhor, ó Deus, e que os planos que estamos fazendo para este início de ano possam ser planos do Senhor, ó Deus, e assim possamos vencer, possamos ter êxito em cada um deles.
Obrigado por cada irmão que pôde participar desse momento. Assim nós nos despedimos em nome de Jesus. Amém.